Alô, querido amigo, alô, Rio, alô, Brasil, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês. Hoje é uma volta de 180 graus, eu estou usando alguns cenários, quer dizer que são os próprios cenários que a gente tem aqui mesmo, da nossa sala de visitas, né? Você sabe que eu estou aqui com o Fred D'Amato no dia de hoje, esse jornalista impecável que trabalhou comigo lá na Rádio Tupi, na época, nos verdes tempos da Rádio Tupi, hoje estão ótimos também, né? Então, de qualquer maneira, um grande abraço a todos que estão na radiofonia brasileira. E o Fred hoje está na Rádio Relógio. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Bom dia, Fred. Bom dia, Fernando. Prazer em tê-lo aqui a bordo, né? Mais uma vez. Ontem nós tivemos aqui o Chico Dónguia, um dos músicos mais completos do Brasil, pianista, tecladista, também excepcional, guitarrista, e o band leader, né? Do grafite, né? Uma grande banda que só no Chacrinha ela tocou 42 apresentações, fora ter rodado o Brasil inteiro, né? Você tocou no Chacrinha, fez história, né? Seis discos de ouro, né? Com Mama Maria e outras músicas mais. E até para falar com o povo que está me vendo, que se não viu o programa ontem, é que o grafite vai fazer um show agora na Julieta Serpa, ali no Flamengo, na sexta-feira, por volta de 20 horas. Eu estou aqui com o meu celular particular e a Aline Raibosch, que você conheceu, né? Sim, sim. A gente aproveita para mandar um abraço para ela lá. Alô, Oslo. Alô, Oslo, na Noruega. Abraço para a Aline, para o Ivan Berquist, né? E para os filhinhos dela. Ela, oi, querido amigo, por aqui tá tudo bem, 2 crianças, muita bagunça, correria, choro. Felipe está com 6 meses, lá eles chamam Felipe, né? E Patrick com 3 anos. O tempo voa. Fernando, estou aqui para pedir um favor. Eu acompanho um menino do Instagram que sofre de uma doença rara, a AME, atrofia muscular espinhal. O remédio para dar melhor qualidade de vida para ele custa 3 milhões de reais. Meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Que coisa. Mas a Aline é uma jornalista experiente. Que coisa a gente imaginar que chegam a ter medicamentos que custam essa fábula de dinheiro, né? E, infelizmente, o governo não pode pagar esse remédio e a família também não. Ele é morador de Búzios e está internado no hospital de lá. Ele não precisa ficar mais internado e o prefeito não cumpriu em dar o home care que ele precisa para ir para casa. Gostaria, se possível, que você fizesse um apelo à prefeitura de Búzios no seu programa. Quem sabe alguém escuta e pode fazer alguma coisa. A família é muito simples e corta o meu coração em ver esse anjinho sofrendo. Se não for possível fazer, claro, é possível sim, estamos fazendo aqui o apelo, alô Búzios, né? Pode até a prefeitura, a Secretaria de Saúde de lá, de repente até me esclarecer a respeito disso. Olha, tanta gente amiga que a gente quer mandar um abraço. Logo na abertura aqui, eu quero mandar um abraço para o Eros Mário Cordeiro, né? Eu fico brincando com Eros e acabo às vezes me confundindo. Logo que o Eros chegou aqui, Eros Mário Carneiro. Não é não, é Cordeiro. O Eros, um abraço grande, estaria aqui na sexta-feira, não vai poder, que tem uma pequena cirurgia para fazer, mas de qualquer maneira, na semana que vem, se Deus quiser, estará aqui, que tudo corra bem, meu irmão. Um abraço grande. Eros, que é um dos grandes produtores culturais do Brasil. Muito bem, foi inclusive produtor de vários shows de Caetano Veloso, divulgador da Fafá de Belém, é um amor de pessoa, conheço há mais de 40 anos. Abraço para o Eros e para Agnes. Muito bem, minha gente querida, o Fred D'Amato, você é um jovem, um brilhante profissional de imprensa, e em algum momento, quer dizer, nós estamos agora numa mutação de governo, né? Então, é natural que as pessoas tenham uma expectativa de que coisas boas possam acontecer, mesmo eventualmente aqueles que não votaram no presidente eleito, né, por um dever de inteligência, devem torcer para que as coisas possam acontecer bem, né? É o mínimo, né? É o mínimo que se espera. Porque até aqui, em função das dificuldades, dos problemas, muito brasileiro, notadamente jovem, e até os mais velhos, já passou pela cabeça das pessoas que eventualmente pudessem mudar de país. Já passou isso pela sua em algum momento?
Quando eu tô com muita raiva, quando acontece alguma coisa muito injusta, a gente sempre fala assim, eu quero ir embora logo desse país, vou pra Portugal, já pensou logo em Portugal, né? Portugal. Imagina se todo brasileiro que disse fosse que... Pra não ia caber. Não ia caber. Portugal não ia caber. Ia ter que fazer um puxadinho em Portugal ali pra poder caber todo mundo. Mas depois a gente, quando a gente esfria a cabeça, a gente fala, não, o melhor lugar para se viver aqui no Brasil, apesar dos pesares. Das dificuldades. Mas para aquele que está esperançoso de querer mudar, né? É uma curiosidade, estou inaugurando aqui, já fiz assim, e acho que é uma boa ideia, um quadro que é Garimpando na Internet. Legal. Que eventualmente a gente apresenta algumas coisas que aconteceram ou que estão acontecendo. Mas a experiência é muito legal. A experiência de morar fora é muito boa. Eu tenho um filho, por exemplo, morou 2 anos na Austrália, hoje está de volta. Tem um outro que morou 8 anos nos Estados Unidos e hoje está de volta, né? Tenho amiguinhos dele que voltaram, ficaram na Austrália, moraram antes dele na Austrália, ficaram 2 anos aqui e depois voltaram para a Austrália de volta. De qualquer maneira, o intercâmbio cultural é muito importante. Atenção você, depois eu quero comentários, a primeira parte. A segunda parte é a coletiva do Bolsonaro, que a gente vai apresentar com 7 ou 8 minutos mais ou menos, e depois a gente vai comentar sobre. Perfeito? Então, é o que está acontecendo, é o que está bombando. Então, é o seguinte, o Giovanni Duarte, que é um youtuber famoso, o Giovanni garimpou 10 cidades no exterior que pagam para você morar lá. Aí a gente começa a pensar... E algumas oferecem até casa de graça, moradia de graça. A gente ia economizar no aluguel. Meu Deus, hein? Agora, presta atenção se você teria coragem. Samir, tem que levar a câmera para lá. Esse é um programa... Vamos lá. Isso, não, fica tranquilo. Bom dia, Samirinha. Bom dia. Aliás, ontem nós tivemos, num restaurante que abriu aqui na Vanhagem, na Praça Vanhagem, Fanhagen, né? A pronúncia certa, Lona Manteiga. Um abraço no aniversário da Bruna Ventura, que é namorada do Felipe, meu filho. Vamos lá. Me acompanha aqui, Fred, que você vai ver aqui no monitor. Nós estamos um pouquinho longe, nós mudamos o cenário. Vamos lá só para ver exatamente o que vai acontecer aqui agora. Atenção, vamos nós. Ok. E você, já teve vontade de morar no exterior, mas desistiu por falta de grana? Nesse vídeo eu vou te mostrar como isso pode ser possível. Fala galera, eu sou Giovanni Duarte e hoje o Top Melhores vai revelar as 10 cidades pelo mundo que pagam e até oferecem moradia grátis para você viver no exterior. Número 1. Alasca, Estados Unidos. No inverno, o frio pode alcançar até menos 50 graus centígrados. É tão frio, que o governo americano oferece um bônus de $2.000, quase R$8.000, para os corajosos que ficarem uns 12 meses morando no Alasca. Será que vale a pena? Você teria coragem de viver no Alasca? Número 2, Ponga, Espanha. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nessa cidade. Se você gosta de segurança, paz e sossego, talvez esse seja o seu novo lar. Por ter pouca gente morando, o governo espanhol oferece até 3.000 euros para quem decidir viver em Ponga. Eu achei uma ótima opção para quem quer viver na Europa. Você concorda? Número 3. O nome dessa cidade eu não vou nem me arriscar a pronunciar o nome da cidade. Fica no Canadá. E se você é recém-formado, mas não pensa em começar a trabalhar, você pode optar por viver no Canadá e construir a sua própria família. Se você ficar lá pelo menos 7 anos nessa província, você recebe até $10.000. Isso é quase R$35.000. E eu garanto que o mais difícil vai ser aprender a pronunciar o nome da cidade. 4. Detroit, Estados Unidos. Essa cidade você já conhece. O que talvez você não saiba é que em 2013, essa cidade no estado do Michigan declarou falência por conta da crise industrial. A cidade perdeu 60% dos moradores, cerca de 700.000 habitantes, tendo regiões inteiras transformadas em bairros fantasmas. O governo criou então um programa de incentivos para trazer novos moradores. O programa oferece $2.500 no primeiro ano e $1.000 no segundo ano.
Além disso, um empréstimo de $20 mil para quem comprar uma casa na cidade. Número 5, Niagara Falls, Estados Unidos. Mesmo sendo uma cidade que recebe milhares de turistas todos os anos, essa cidade na fronteira com o Canadá está ficando sem moradores permanentes. Para reverter a situação e atrair estudantes, o governo local oferece até $3.400 para quem for morar lá. E qual você prefere, Estados Unidos ou Canadá? Responde aqui nos comentários. Lição da Cunha, Reino Unido. Essa é para quem gosta de praias. Essa ilha habitada é a mais distante no mundo. Ela fica no meio do Oceano Atlântico, entre a África e a América do Sul. Esse paraíso distante tem apenas 267 habitantes. Possui só uma rua pavimentada e o salário é de $30 mil por ano. Eles dão transporte e casa para você morar. Essa é para quem sempre quis ir para uma ilha quase deserta. E você teria coragem de deixar tudo para trás? Responde aqui embaixo. Número 7, Utrecht, Holanda. Essa cidade na Holanda não tem nenhum problema populacional. O incentivo de $1.000 é para você fazer parte de um estudo que vai observar a produtividade das pessoas que recebem dinheiro do governo sem trabalhar. Ou seja, você ganha para não fazer nada. E você, já ouviu falar de algum programa de governo onde a pessoa ganha sem trabalhar? Responde aqui. Número 8, Miyajima, Japão. Essa é para você que é corajoso e gosta de aventura e adrenalina. Essa ilha no Japão concentra a maior quantidade de gás sulfúrico no mundo. Lá é impossível viver sem uma máscara de oxigênio. O governo japonês teve a brilhante ideia de pagar todas as despesas para quem aceitar morar nessa ilha e fazer parte desse estudo que investiga os efeitos do gás nos humanos. Que tal se mudar para essa ilha no Japão? Você teria coragem? Número 9, Camden, Canadá. O governo local dessa cidade teve uma ótima ideia para reativar a sua economia. A cidade oferece 2,8 hectares de terra para os empreendedores que gerarem pelo menos 24 novos empregos na cidade. É uma ótima oportunidade para quem é empreendedor no Canadá. Você teria alguma ideia criativa para gerar 24 empregos? Pois é, enquanto a Samira... Vai lá, vamos lá, vai ter mais uma, New Haven. A cidade, que abriga a famosa Universidade de Yale, oferece até $9 mil para as pessoas morarem lá por pelo menos 5 anos. Se você topar em morar lá, você vai estar apenas a 2 horas de Nova York. Beleza, hein? Você poderia passear praticamente todo fim de semana em Nova York. E aí, gostou da ideia? Tá vendo? Enquanto a Samira desliga, bom dia, Samira. Muito bem. Bom dia aos espectadores também, né? Aí o Giovanni falando aí. Ei, Giovanni. Valeu, valeu. É o Top Melhores. E a gente até mudou de posição aqui, porque fica melhor, né? Ô, Fred. Oi. Alguma dessas cidades te encantou ou não? Eu gostei de 3 ali, achei bem interessante. Gostei de Niagara Falls. Sei. Fica ali na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Certo. Pensaria 2 vezes. Pensaria. Olha o todinho aí. Na proposta. Gostei daquela cidade da Holanda. Sei. Que eles dão lá um Bolsa Família lá para você. Um Bolsa Família mais. E detalhe que esse negócio $1.000 que o Giovanni falou, 2.000 por mês, hein? É por mês, por mês, não, porque com $1.000 um ano ninguém consegue sobreviver. E a outra cidade que eu gostei muito foi aquela próxima a Nova York, 2 horas. Você está 2 horas do maior centro comercial do mundo. Você não é bobo não, né? Você vira um cosmopolita sendo bancado pelos outros. Porque o grande problema de Detroit, que talvez seja a mais famosa de todas elas, é que além de ter falido por volta de 2013 e ter quebrado mesmo e tal, Detroit é uma das cidades de maior índice de criminalidade nos Estados Unidos. Então é um negócio complicado. Detroit, eu não iria para Detroit. Não iria. É verdade. A não ser que eu tivesse que empreender, mas empreender em Detroit não é ainda uma boa. Não. Se você não tivesse. É o problema que está ocorrendo hoje no Brasil, né? E notadamente
transporte nas grandes cidades, né? Mas também no interior, né? Sim, que é o problema da insegurança, né? Agora, tem cidade ali que, aquela ilha no Reino Unido não iria nem Não, nem pensar, você tá louco. Nem se me desse acontece um tsunami ali, né? Meu Deus do céu. Não, e a outra do Japão também. Do Japão você tem que usar máscara. Tinha máscara e pipocando cinza para tudo quanto é lado, e a cobaia é você. Eu me sentiria o próprio ratinho de cobaia, não é mesmo? Quer dizer, agora é aquela história, procurando acha, né? Ah, sim. Mas se eu tivesse que escolher uma dentre todas essas, eu ficaria com a 10ª. Qual é? A próxima a Nova York. Eu esqueci o nome. Por você ter um centro de poder, um centro econômico próximo. É verdade. É como se você morasse numa cidade do interior do Rio, Volta Redonda, e você fizesse uma comparação aqui com o Rio de Janeiro. Você está a 2 horas do grande centro. Deixa eu mostrar o Todinho aí, né? Que hoje você já viu que ele está aceso, né? Esse é um Shih Tzu, ele tem 1 aninho, é muito querido por todos nós aqui, e me cobram, sabe? Se eu não mostro, a pessoa, cadê o Shih Tzu? Deixa ele, cadê o Todinho? O mais engraçado é que ele sempre, quando eu chego aqui, ele costuma trazer a galinha pintadinha. A galinha pintadinha. Hoje eu trouxe a galinha peladinha. Eu falei, gente, o que aconteceu com a galinha pintadinha? Né, Todinho? Ei, Todinho! Pois é, e as pessoas se encantam, né? E a gente fica feliz com isso também. Samira, me dá aquele celular lá. Aqui é um programa super à vontade. Quem estará, eu quero falar nas pessoas que vão estar aqui amanhã também. Quero agradecer a tua vinda hoje, Fred, porque hoje teríamos aqui a Márcia e o Mário José, mas surgiu um imprevisto e eles não poderão vir, mas lembrando que o Mário José e a Márcia Miranda, né, eles têm aquele programa na TV Imperial, que é sempre às terças-feiras lá em Petrópolis, um programa muito legal de umas 2, Samira, ou de 2 às 3, de 2 às 3, de 2 às 3 da tarde, TV Imperial, e você pode pegar através do aplicativo também, né? Lembrando que esse programa, ele é retransmitido, e daqui a pouco às 11 horas será retransmitido pela Rede Mais Esportes, né? Do meu amigo Michel Menai, do Wilson Pimentel, lembra do Wilson? Lembro. Do Cassiano Carvalho, só né? gente boa, gente massa. Timaço, né? Aproveitar e mandar os parabéns para todos os radialistas, inclusive para você, Fernando. Sei. Hoje é o dia do radialista, né? Pois bem lembrado, do tradicional, né? Desde 2006. Não, o que mudou. O que mudou. Porque teve setembro também, 21 de setembro, se não me falha a memória. Aí, por conta de uma medida governamental, até do Lula, né? Ele resolveu trazer para 7 de novembro por conta do nascimento de Ari Barroso, né? De Ari Barroso, né? Que foi funcionário da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, autor de Aquarela do Brasil. Se não me engano, hoje ele faria 102 Você se lembra de Aquarela do Brasil? Lembro, né? Claro. Porque tem... Como não? Não é? Foi talvez a primeira música, uma das primeiras músicas que teve projeção, música popular, né? Fora das fronteiras do Brasil. Até hoje é tocada, né? É a segunda música mais tocada. A segunda música brasileira mais tocada no mundo. Perde só para Garota de Ipanema. É verdade. É verdade. Acho que foi uma empresa americana fez uma pesquisa de qual música brasileira era mais tocada. Garota de Ipanema ficou em primeiro e Aquarela ficou em segundo. Olha só, tá até, eu faço sempre uma... com licença na má palavra, né? Não vou falar o que eu pensei, mas você já imaginou, né? Eu quero falar o nome, Pedro Carlos Pereira. Parabéns pelo dia de hoje a todos os comunicadores. Obrigado, Pedro. Pedro é professor e doutor em matemática da Universidade Rural. Esse não perde a conta. E estará aqui amanhã. Amanhã, Pedro Carlos aqui, doutor Pedro, e também o nosso doutor Aibinder, né? E mais o Gelcio Cunha. Gelcio Cunha. Eu costumo chamar o Gelcio Cunha de figura translúcida da radiofonia brasileira. Eu não sei o que é translúcido, não, mas achei interessante, coloquei no meio. É que ele me chama de sem juízo, uma coisa. Não, o que ele chama mesmo? É uma amizade longa, eu deixo, tá bom. E o Gelcio é um cara muito gente boa e luta muito pela classe, né? Verdade. O doutor Oscar Berro, bom dia, Oscar, um abraço, saudade querido. É verdade. A Denise Guzmán Silva, parabéns a todos os radialistas. Itamar Dias, bom dia a todos
fãs do programa. Maravilha. Ontem eu fiquei sabendo, Ronaldo Razan de Gonlevski, esse é o meu amigo Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, esse é fera, o cara que me ajudou a entender como se pode ancorar um programa de rádio. Obrigado, meu irmão. Ronaldo, quero te ver aqui, rapaz. Manda, por favor, o teu contato, porque eu mudei de celular e eu perdi. Só por isso que eu ainda não te convidei, viu? Ronaldo Gonlevski, nossa, grande rubro-negro. É verdade. E foi programa na Manchete, presidente de uma organização israelita muito interessante, né? E eu conheci o Ronaldo antes mesmo de ele se tornar vereador, né? E eles tinham debates homéricos, de um lado Ronaldo Gonlevski, do outro lado Jandira Fegali, e eu de rede nesse ping-pong, meu Deus do céu. Isso na Rádio Tamoio, na URCA, né, Ronaldo? Um abraço, me manda, tá, a forma de contato, que essas coisas que acontecem às vezes, é que teu amigo tá velhinho, né? Então, às vezes isso acontece. Mas eu quero um dia ter o prazer de recebê-lo aqui. Um grande judeu, grande representante da classe judaica, por assim dizer, né? Muito bem, isto colocado, isto posto, né? Eu queria também dar um abraço para os nossos amigos que nos dão suporte, né? Que nos suportam fica feio. Que nos dão suporte. Os que nos suportam, você acabou de mandar abraço aí. É verdade. Então é um abraço para as espadas katana, que na verdade você pode adquirir, e você adquirindo uma espada via internet, né? Espada decorativa, mas que na verdade tem corte ou não. Você pode optar por corte ou não, e na realidade você pode montar a sua espada, e você vai ter uma espada em casa, não para tirá-la da parede e sair correndo atrás de algum credor. Não faça isso. A espada é única exclusivamente para decoração, para você mostrar para os amigos, né? Você chega, olha, essa aqui é uma espada, né? Eu vou até pedir, Samir, você, por favor, você pode trazer aquela espada que está lá naquele armário que eu coloquei, que eu ganhei do meu filho, que ninguém precisa saber, foi no aniversário, e quando eu ganhei essa espada, Fred, acontece, nós estávamos num almoço de amigos e tal, devia ter umas 30 ou 40 pessoas, e eu peguei aquela espada e de repente, né, desembainhei a espada. Eu notei na cara das pessoas uma certa insegurança. Eu vou te dizer por quê. Mas na verdade são coisas, é uma joia, é um negócio muito, muito bem feito. Olha só, tá chegando aqui a Samirinha. Samira, me dá aqui, olha só. Não, isso são espadas orientais, elas vêm, naturalmente são importadas, com todas as taxas pagas. A Receita Federal pode conferir isso, né? Não tem nada de muamba, não. E é uma coisa, dizem que para quem recebe uma espada dessa, de que ela tem muita sorte. Mas eu vou mostrar para vocês, olha, esse cabo aqui, ele é de rabo de arraia, sabe? E a pessoa pode montar a espada inteiramente. Ela pode mudar as cores, ela pode... tem gente que bota, porque aí depende também do que pode pagar, né? Isso aqui, eu não sei qual é o nome, um dia eu vou pedir para o Felipe dizer, porque ele é que é o diretor, ele é que sabe das coisas, né? Então isso aqui, por exemplo, é cobre, mas pode ser de ouro. Pode ser de ouro. E aqui, quando você desembanha, olha só, esse aço é o aço damasco. Agora, a insegurança ficou por conta. Uma vez um amigo meu tirou a espada e disse assim, eu disse, olha, o problema é que dizem que se você desembaiar uma espada dessa, você tem que usar, porque senão você vai ter que ter uma sorte. Corta uma laranja. Mas entende? Então essa espada autêntica, essa aqui tem corte. Essa aqui tem corte, tem até o óleo, uma caixinha de manutenção, né, que é vendida à parte. Nossa, muito bonito. Mas quer segurar? Olha o tamanho da espada. Diz que todo homem sonhou um dia ter uma espada desse tamanho, né? Dizem isso, não sei se é verdade. Não sei também para quê, mas eu acho que é a nível decorativo, né? De preferência. De preferência, é o que se imagina, né? Não vá você, eu fico imaginando à noite, né, você acordar e de repente ter um vulto dentro de casa, não vá usar essa espada. Chegar na garagem, pegar o meu cavalo, pegar a espada e sair na rua. Mas é autêntica mesmo. Muito bonita. Posso colocar aqui? Pode. Ela repete. Pode até deixar aí, Samir, não tem ninguém aí hoje, depois a gente guarda. Mas só para você ver, espadascatana.com.br, N opções ali dentro. No Rio de Janeiro, O Caçador.
Esse pulo que deu foi por conta do Todinho que bateu aí no como é que chama? No tripé. Mas o caçador fica na Rua Pareto 42, caçador do meu amigo Ari, também do não menos amigo o Maurício e também do Joaquim. Um abraço também para todos os amigos que estão sintonizados com a gente, o Caçador, Rua Pareto 42. Na Praça Fanhagen, você tem o Garota da Tijuca, do meu amigo Seu Cesário. Então, um abraço também. Também eu quero mandar um abraço para o Álvaro da Camélia. Mas voltando agora ao assunto que a gente vai tocar, que é moda. Porque outro dia me falaram assim, pois é, porque agora está todo mundo divulgando o Bolsonaro. Pera aí. Quando você falou de falar de moda, eu falei, meu Deus, eu falar de primavera, verão. Não, mas porque... eu não sei falar de vestuário, porque eu boto qualquer roupa. Porque está todo mundo na expectativa. Você está bonito com essa camisa, olha só. Ficou legal. Ó nós aqui, ó nós. Você está vendo, né? Você está vendo aí, né? Muito bem, está aqui, ó. Eu de camisa cinza, você de camisa verde. Ficou legal, muito bem. Pois é. Então, veja você... Está todo mundo falando do Bolsonaro, porque é a expectativa, até quem não votou nele, né? Mas isso aí é por óbvio, porque se fosse o Haddad eleito, estava todo mundo falando do Haddad. A gente fala em quem é a notícia, né? Se fosse o Ciro Gomes, também seria a mesma coisa. Se fosse o Daciolo também. Também. Meu Deus. Com todo respeito, glória a Deus. Adeus, né? Mas vamos passar os olhos agora num trabalho muito interessante que está na internet. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui sim, a coletiva de imprensa, não é? Vamos lá, do Bolsonaro. Vamos prestar atenção no que ele disse. A gente fez uma síntese do que foi dito ontem, são 10 minutos, e depois nós dois vamos tentar traduzir, né, aquilo que eventualmente do bolsonarês, vamos tentar dar os nossos pitacos. Abraço ao Fernando Pereira, abraço a... Perdão, estou ficando rouco aqui. Mas também um abraço para a Marion Duarte, a Verinha, né, a Olenka Fatioli, Fernanda Fatioli, o Carlos Cola. E vamos aqui, eu vou chegar até pertinho pra gente. Pode ficar aí se você quiser, Fred. Ou então você vai ouvir daí. Vamos aí a coletiva de imprensa, um trabalho da Evil Games Brasil, youtube.com. Vamos lá. Ser ministro de um governo que quer realmente acertar e trabalhar em prol dos interesses da sociedade, não de agremiações político-partidárias. É fácil construir esse ministério, essa equipe, sem essas alianças no modelo antigo, do novo formato que o senhor pretende? Olha, nós não pretendemos, em nenhum momento, quisermos fazer um governo igual aos anteriores. Eu acho que essa velha forma de fazer política, toma lá da cá para ter apoio, não deu certo. E a consequência disso é a ineficiência do Estado e corrupção. Jogamos sozinho, praticamente, dizendo que tinha que ser diferente. Só teve até agora um partido pequeno que procurou atrás de ministério, mas imediatamente descartei. Fora isso, a ideia é realmente ter pessoas técnicas, porque o Brasil está em uma situação bastante complicada. A gente não aguenta mais 1 ou 2 anos dessa velha política. E eu estou dizendo aos parlamentares, não é de agora, de há muito tempo, que estamos no mesmo barco. Não é porque eu estou na Marinha, não. Nós estamos no mesmo barco. Então, nós não queremos afundar. E quem vai salvar o Brasil, como disse hoje rapidamente na mesa, por ocasião do aniversário da Constituição, não tem poder judiciário, legislativo e executivo, é um poder só. Nós temos que juntos, em cooperação, buscar a saída para a grande crise econômica, ética e moral que nos encontramos. O senhor já tem o desenho dos 15 ministérios ou 17? Mas chegar a 17, por exemplo, a tendência agora não haver mais a fusão da agricultura com o meio ambiente. É que está recuando, isso é sinal de fraqueza, eu acho que é um agradecimento se somos convencidos do contrário. O próprio setor do agronegócio queria, e agora há uma certa divisão, vamos buscar realmente fazer o melhor. Agora, deixa bem claro, quem vai indicar o ministro do ambiente é o Jair Bolsonaro. Como está? Está bem, graças a Deus, com a bolsa de consultoria aqui, daqui a pouco está na hora de trocar a fralda, pode se dizer, né? E a gente prossegue, faz parte da regra do jogo, e
graças a isso, né, a essa pulsocolostomia, eu tenho quase a certeza, por parte da equipe médica, que ele estarei bom a partir do dia 12 de dezembro. Você pretende concluir esse ministério, essa montagem, antes dessa cirurgia? Antes da minha cirurgia. Que eu vou ficar uma semana abaixado no hospital, e daí já começa aí Natal, Ano Novo. Nós não podemos esperar para decidir os 45 do segundo tempo. E o indicado tem que fazer também uma adaptação, tem que se inteirar do que está acontecendo e tem que chegar em condições de a partir de 2 de janeiro. O senhor vai se dar pessoalmente para a aprovação de alguma coisa da reforma da Previdência? Não, conversei rapidamente com o presidente Temer hoje na mesa, amanhã eu vou conversar com ele. O que a gente puder salvar nessa reforma, a gente salva. A melhor reforma não é a que eu quero ou a minha equipe econômica quer, é aquela que passa na Câmara e no Senado. Mas o senhor vai se empenhar pessoalmente para aprovar isso? Sim, eu vou, inclusive eu sou deputado, hein? Elas colocar em votação, eu vou pôr meu voto no painel. Não precisa ser os 65 agora, se a gente conseguir 62, é um grande passo. A conclusão que toda a equipe chegou é que não podemos terminar esse ano sem dar um passo sequer. O senhor pode anunciar para a gente um privilégio para a turma de Brasília, um nome de ministro novo hoje? Não, como está sendo negociado e o compromisso que nós temos, tem 4 nomes bastante avançados. O compromisso juntos, né, dissemos sim, como no casamento, né? Os dois têm que dizer sim no altar ali, um vai dizer primeiro do que o outro, né? Mas dizemos, no mesmo horário, disser a palavra sim, a gente anuncia. A gente não pode, é muito chato anunciar você hoje e amanhã você não querer ou eu não querer. De quais passos está mais avançado? Oi? Hoje é terça-feira? Pode ser até sexta-feira, quinta, sexta, pode até ser, depende do que acontecer em Brasília até lá. Quais são as passos? Olha só, os nomes são pessoas competentes. Você pode ver, o que nós anunciamos até agora, não vi ninguém reclamar. Aqui o João Heleno, por exemplo, aqui é da defesa, ou o GSI, né? Olha só, tá vendo? Olha só, tá vendo? Passa até, ou o GSI. Tá. Quem é que pode dar o luxo de privar da companhia de uma pessoa como o general Heleno ao seu lado? Eu gostaria sim, do que depender de mim, ele virar para o GSI, mas a defesa está aberta para que ele, se achar que é melhor a defesa, tudo bem. Aí o senhor estaria disposto, o general indo para o GSI, nomear um civil na defesa, tem que ser militar? Não, compromisso, assim como pessoas que entendam do assunto naquela área. Eu poderia botar um general, por exemplo, nas relações exteriores, mas isso não vai acontecer. Vamos alguém do Fábio Relações Exteriores, né? A defesa aqui vai ser um 4 estrelas. Pode até ser alguém da Marinha, já pensou aqui, se o João Heleno, por exemplo, for para o GSI, eu acho que a Marinha seria muito bem representada, né? Para dizer que nós vamos dar espaço para todas as forças. Presidente, voltando a essa questão das relações exteriores, eu queria ouvir o senhor preocupação com as ações que podem vir de alguns países para o Brasil por conta do senhor ter dado algumas declarações, por exemplo, em relação a Israel e em relação à China. O senhor já explicou da China. A China está mais do que explicado, né? Eu falei que não podemos continuar fazendo negócio com o mundo todo com viés ideológico. A gente não quer nem direita nem de esquerda. Negócio é negócio. E pretendemos fazer com o mundo todo. A preocupação de que possa vir alguma coisa ruim para o Brasil por conta de Israel, do senhor estar dando preferência? O que eu estou falando é o seguinte, para nós não é um ponto de honra essa decisão. Agora, quem decide onde é a capital de Israel é o povo, é o Estado de Israel. Tá? Se eles mudaram de local, tá? Pelo que eu ouvi dizer também, é questão de agenda. Agora, eu acho que seria prematuro um país anunciar uma retaliação em função de uma coisa que não foi decidida ainda. Presidente, são as 4 pastas que estão mais avançadas, o senhor falou. Agricultura, meio ambiente, relações exteriores e infraestrutura. São essas que saem até sexta? Não, talvez saiam até sexta, não tenho certeza. Mas alguma fusão, A questão da fusão é até um pedido da sociedade, é nosso. Com todo respeito a vocês, se eu perguntar nomes de alguns ministérios, eu não vou saber dizer, como eu também não sei. Não podemos governar dessa maneira. Não só nós, do Executivo, nem como a população, tem que saber o nome do seu respectivo ministro. Muito bem, então tivemos aí
a coletiva de ontem. Samir, me acompanha, por favor, aqui. Nós ficamos aqui na nossa salinha de vídeo, né? Voltando aqui com o jornalista Fred D'Amato, da Rádio Relógio, que de 6 às 7 horas ele tem o programa dele, um programa jornalístico, né? Isso, de 6 às 7 da noite, Panorama da Relógio, 580M, também através das afiliadas aí em todo o Brasil. Tem a Rádio Partido Alferes, Cantagalo, Vitória da Conquista na Bahia, tem um... Que maravilha, então... Tá sintonizado, ligadinho na gente. Radialistas hoje, né? Um dia todo especial. Parabéns. Mas e aí, o que você está achando? Qual é a expectativa? Esse é o momento de uma expectativa, de uma esperança de que as coisas possam seguir em frente. Há alguma nuvem no horizonte? O que você acha? A primeira observação que eu gostaria de fazer com relação a essa entrevista é a tranquilidade do Bolsonaro, a simpatia do Bolsonaro. Acho que a primeira entrevista mudou que ele faz... da água pro vinho, né? Ele está fazendo a entrevista com uma tranquilidade, com uma simpatia, distribuindo ali um sorriso comedido, mas coisa que ele não estava fazendo até então. Muita tranquilidade, muito sem titubear nas palavras. Eu gostei dessa entrevista. Talvez tenha sido a melhor entrevista que o Bolsonaro tenha dado. Claro que ele fugiu de alguns temas ali, tem coisa que também não tem que ficar falando. Com relação aos ministros, eu acho que essa semana pelo menos sai o de Relações Exteriores. Isso. Existe uma negociação bem avançada com o Itamaraty para que um diplomata de carreira siga. William Vac, ontem eu até apresentei aqui um trecho do painel WW do William Vac. Muito bom, por sinal. Né, por sinal, em que ele falava que recomendava, e eu concordo que um jornalista da experiência dele tem essa condição de recomendar, que uma coisa é o Bolsonaro deputado, a outra coisa é o presidente eleito, que obviamente acena para o mundo inteiro 4 anos com relação a um país gigante, como é o caso do Brasil. E que ele tivesse mais cuidado com relação àquela declaração de mudar a capital para Jerusalém, que acabou fazendo com que o embaixador brasileiro, que foi convidado, aliás, o chanceler brasileiro, iria para o Egito, né, com vários empresários, e aquilo foi cancelado imediatamente após aquela declaração. E perguntado sobre isso, ele preferiu não falar sobre a questão do Egito. Não tocar no assunto. Próxima pergunta. Ele recuou disso. Talvez tenha percebido que por mais meu amigo Ronaldo Gonçalves com certeza sabe que a embaixada de Tel Aviv agora não é mais lá em Tel Aviv, né? A embaixada americana é em Jerusalém. Então os judeus naturalmente acham que Jerusalém é a capital de Israel. Porém há que se conviver do outro lado com os palestinos, né? E do ponto de vista brasileiro, não especificamente tomando partido de A ou de B, o que nos interessa é, como ele falou aí, não haver o viés ideológico. Sim. Né? Nesse momento, não sei o que isso beneficia você mudar. E é o que o Bolsonaro sempre prega: vamos governar sem viés ideológico. Nós vamos escolher ministros, nós vamos governar, nós vamos abrir as barreiras comerciais sem o viés ideológico. Entrar nessa questão complexa de Israel ali, nesse momento, da Palestina, não tem a menor condição. Vai muito além das atribuições de um presidente da República, porque é uma situação complexa, histórica, e que eu acho que é uma cumbuca que o Brasil não tem que meter a mão por enquanto. Até porque a gente tem uma relação comercial muito boa com Israel, principalmente na exportação de carne bovina. É uma quantia bilionária que a gente exporta todo ano para Israel, que poderia ficar ameaçado, inclusive. Também, se tomar partido contrário ou partido a favor, também complica o outro lado. E é o viés ideológico que o Bolsonaro está tentando fugir. Na escolha de ministros, na questão do comércio exterior. Com relação aos ministros, eu acho que está me surpreendendo muito esse corpo técnico dele. Realmente ele está cumprindo com a promessa dele de colocar técnicos no poder. E aí as pessoas podem dizer assim: mas ele botou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi um cara que liberou a questão do Palocci lá na semana decisiva da eleição, jogou de certa forma
maneira política. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como um cargo técnico e como uma escolha técnica. Por quê? O Ministério da Justiça é o pilar, um dos grandes pilares, para não dizer o único pilar, é um dos grandes pilares do governo do Bolsonaro, porque é o combate à corrupção, que ele pregou e continua pregando. Qual imagem, qual símbolo maior do combate à corrupção nos últimos anos? A Operação Lava Jato. Quem é o maior símbolo da Operação Lava Jato? É o juiz Sérgio Moro. Então a escolha do Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para mim, foi a melhor escolha técnica que o Bolsonaro poderia fazer. Quem discorda, eu gostaria de perguntar, que outra pessoa teria mais condição técnica de assumir esse ministério além de Sérgio Moro? A defesa do presidente Lula, que está preso, entrou com um recurso, né, junto ao Supremo, pedindo a soltura dele, porque estaria comprovado o fato do Moro ter aceitado, né, ser o ministro da Justiça, o partidarismo, entre aspas. Ele não usou essa palavra, mas usou, digamos assim, a parcialidade, dizendo até que Moro não seria imparcial com relação a essa condenação. Mas isso é papo de quem perdeu as eleições? Eu acho que vale a pena você tentar, de todas as maneiras, defender os seus ideais. A esquerda não está errada. A esquerda vai lutar, vai fazer que faça uma oposição saudável, em vista do crescimento do país. A gente vai ver isso a partir de janeiro, até porque hoje o presidente ainda é o Michel Temer. O presidente é o Temer, hein, gente? Não é o Bolsonaro, não. É o Temer. Mas essa questão do Lula, enquanto eles tiverem possibilidades de tentar soltar o Lula, eles vão tentar. Mas é legítimo. Mas o raciocínio... Eu, na minha opinião, acho o raciocínio será indeferido. A questão é que caiu na segunda turma. E a segunda turma tem muitas pessoas ali que... tem simpatia pelo Lula. Que bebem da mesma fonte ali. Pode ser que role um 3-2, mas talvez um 3-2 contra o Lula e não a favor do Lula. Entendi. Mas só o fato de você ter um STF... Só o fato de você não ter uma unanimidade no STF nesse julgamento já é alguma coisa para a defesa do Lula, porque eles já estão começando a jogar começando a usar os seus últimos cartuchos. Não tem como. Eles estão apelando para a ONU, estão apelando para questões ali, para brechas, e quando você começa a apelar para a brecha, é porque já está quase que esgotando as possibilidades. Agora, fala-se muito isso, é muito cedo. Agora, não vejo a parcialidade do juiz Sérgio Moro. É aquela questão. Também não vejo. Para mim, ele não fez política. Para mim, ele julgou como um juiz, mas ele teve uma atuação política porque o objetivo ali, a questão toda envolvida, era política. Era política. Então você tinha que ter uma atuação política, não tem como. Ele, como ministro, ele não vai entrar na política, ele é um cargo técnico, mas ele precisa ter uma atuação política, porque ele vai trabalhar dentro de um ministério. Então, mas só que, é claro, as pessoas vão associar a imagem do Moro à imagem de um político. E os generais que estão sendo já cogitados, como a tenente-coronel, né, do Corpo de Bombeiros, para participar da transição, e alguns que vão ser ministros, né, ministro da Segurança, que pode escolher entre a Segurança e até um ministro pessoal que vai estar ali, eu esqueci o... A Segurança vai ficar junto com a Justiça, vai ficar com o Moro. A Justiça e Segurança Pública serão mas superministério. Então, a defesa também, terão pelo menos 3 militares, eu imagino, que estarão também no Ministério, né? Eu não me recordo, claro que o ministro do Exército tem que ser o ministro do Exército mesmo, ou da Segurança e tal. Sim. Mas o militar, ele pode, hoje, numa maneira diferente, porque hoje a gente tem que entender que não é um governo de exceção, é um governo eleito. Sim. Né? E o militar pode fazer um papel importante na mudança dessa mentalidade? Eu acho que pode. O militar, a disciplina militar é muito importante nesse contexto de patriotismo, nesse contexto de retomada do Brasil. É claro que você não tem que entregar o poder para os militares, não é o caso, mas militares dentro de um ministério, distribuídos ali junto com civis, eu acho muito importante.
Eu acho que está bem distribuído. O corpo técnico está sendo observado. Você tem o Marcos Pontes, que é uma figura extremamente emblemática no país, um cara muito estudado, muito inteligente. Você tem o Onyx Lorenzoni, é um político, mas é porque a Casa Civil, né, o ministro-chefe da Casa Civil, é o principal elemento ali de articulação política do governo. Não pode ser um cargo técnico, é um cargo político. A Casa Civil tem que ser liderada por um político. Não por tem um como, político, não tem como. verdade. Só, por que ele escolheu um deputado do DEM? Porque você tem que ter um político para articular. Não tem como. Não, e ele tem experiência, né? E ele tem experiência como parlamentar. Exatamente. Né? Mas eu acho que militar, eu acho que civil, você juntando ali dá para fazer uma mistura boa. Estou sentindo falta no Ministério do Bolsonaro, pelo menos entre os nomes cotados, né? Os jornais ficam fazendo aí a bolsa de apostas para quem vai ser ministro. Eu estou sentindo muita falta de mulheres. Tem agora essa menina, né, que está participando dessa transição. Ainda não tem um cargo. Possibilidade de ministério, tem uma. E eu estou achando muito pouco. Eu acho que a participação feminina é importante. Ontem foi cobrado isso na entrevista. Se a gente colocou apenas um trecho, né? Mas foi cobrado isso e ele disse que com certeza terá. Mas, por hora, a única pessoa envolvida, mulher, que a gente saiba, é essa tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. Eu acho que você tem que fazer lá de meritocracia, mas olhar com carinho para as mulheres, porque é importante você ter mulheres no poder. Perguntaram ao Moro o seguinte: o senhor acha que o senhor disse aí que o Bolsonaro é ponderado, mas ele não foi ponderado. Aí vem aquelas citações, quando elogiou o Ustra, que era torturador, quando disse que a mulher não servia nem para ser estuprada, dentro de um contexto que essa mulher também defendia estupradores, então é um negócio complicado. Ficou na base do ping e do pong, né? Quer dizer, a bola para cá e tal. E hoje eu observo isso também. Observo um ar de tranquilidade e de satisfação. Sim. Né? Que não havia na campanha. Ele estava tenso, você via que ele falava com tom até... Você via um militar falando. Exato. Você via um militar falando com aquelas frases curtas e de certa forma... de certa forma pausadas, né? Ele chegava falando assim: eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Agora você vê ele cantando mais as palavras, ele falando de uma então forma isso significa o seguinte: está caindo a ficha, é isso? Sim. Quer dizer, há 4 anos atrás ele mesmo disse numa entrevista recente que só ele acreditava, né? Que a maioria não acreditava e tal. E de repente caiu a ficha. Eu acho que quando começou a eleição também, era uma coisa que as pessoas não tinham muita certeza que você falasse da importância da internet. Sim. Né? Porque o pessoal achava que o Alckmin vai disparar. 5 minutos né? 5 minutos contra 8 segundos de um minuto e pouco de outro. Né? A internet foi fundamental. Né? Foi a eleição das redes sociais, foi a eleição do boca a boca. Engraçado que o boca a boca, antigamente, era muito... Não seria a eleição do Zap Zap? O Zap Zap é o boca a boca dos tempos modernos, né? Então, foi a eleição do WhatsApp, foi a eleição do Facebook, do Instagram. Quem fez melhor isso foi a campanha do Bolsonaro. E interessante que a campanha do Bolsonaro não foi uma campanha institucionalizada. Não. Foram pessoas que o adotaram, imbuídas da mudança. De mudança, a questão do antipetismo, de tirar o PT do poder. Muita gente que nem era lá simpático ao Bolsonaro, mas era obstinado a tirar o PT do poder, acabou adotando ali o Bolsonaro como a opção mais viável de que isso acontecesse e começou a fazer campanha por conta própria. Daí surgiu o famoso Eu Vim de Graça, surgiram as caminhadas contra a corrupção, sem até citar o nome do Bolsonaro, e aí, no fim das contas, o Bolsonaro acabou sendo eleito nos braços do povo. Agora, uma coisa que a gente se ressente em termos de Brasil, e foi dito inclusive por Paulo Guedes, né? É Paulo Guedes, não é? O ministro. A gente está ainda se habituando aos nomes, né? Porque eram pessoas que têm uma evidência de pouco tempo para cá.
que o Brasil se ressente. O Brasil tem 5 bancos oficiais, né? Oficiais, não oficiais, mas digamos assim, oficializados no sentido de que controlam toda a economia. Enquanto disseram, eu não fui lá contar, que nos Estados Unidos tem 5.000 bancos. Estados Unidos 5.000 bancos. Livre eu sei pelo meu filho que ele dizia, nos 2 anos que ele passou na Austrália, ele falou: pai, banco aqui no Brasil é uma piada. Porque na Austrália você não demora o tempo que você demora para ser atendido, você não é recebido com a frieza que você é recebido. Isso, e não é um só que fala, porque é meu filho, não. Outros colegas dele que lá estiveram também falam a mesma coisa. Então esse é um problema brasileiro, né? De pluralizar a vida financeira do país, né? Que é um objetivo que já foi dito. O outro, que é muito interessante também, é pluralizar, é democratizar a imprensa. Porque a imprensa hoje, 80% da verba de publicidade está sendo localizada em apenas uma rede. Todas as demais recebem 20%, se recebem. Nesse sistema solar, Vênus brilha mais do que todas as outras. Exatamente. Né? E hoje há um pensamento, notadamente da inteligência, né, brasileira, de pessoas que gravitaram em torno da Vênus platinada, de que vai haver uma mudança, uma redistribuição da verba publicitária, que em última análise significa fortalecer a imprensa de um modo geral e não fazer com que haja só donos da verdade. O que você acha? Eu acho que pode acontecer sim. Eu acho que o novo governo talvez faça essa redemocratização, dê essa oportunidade de outros canais de TV crescerem. E rádios. E rádios também. E também internet. E sem o monopólio, né? A questão do monopólio, você concentrar o poder dentro de uma grande rede de TV. Isso não quer dizer que a Globo, as organizações Globo, vão enfraquecer. Talvez isso seja importante até para eles se reinventarem e oferecerem até um material de mais qualidade, porque vai haver uma concorrência mais forte. Ontem, por exemplo, Fernando, eu fui surpreendido por um aceno do Silvio Santos, na verdade do SBT, e depois eu fui perceber que o Silvio Santos estava por trás disso, teria dado o aval, com algumas propagandas nacionalistas que começaram a ser veiculadas no SBT. Isso começou de manhã, de forma repetida, você fazendo várias citações e até uns materiais muito bonitos, com o hino da bandeira, por exemplo, mostrando a bandeira nacional, e aí mostrando alguns pontos turísticos do país. E aí no fim eles diziam uma frase: Brasil, país bonito, uma coisa assim. Aí no outro comercial tocou o hino da independência, também com um monte de imagens, Cristo Redentor, Museu de Arte de São Paulo. Aí no final, brava gente brasileira. Só que um dos comerciais gerou muita polêmica. Começaram a tocar aquela música do Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, e no fim do comercial colocaram: Brasil, ame ou deixe. Que é uma coisa da época. Do regime militar. E aí remeteu, e aí... aí é muito complicado. Aí começa a gerar uma certa polêmica. É verdade. E foi retirado do ar imediatamente. Não foi feliz. Eu acho que nada... Vamos mudar essa estrutura, né? Mas esse nacionalismo já é um aceno de que o SBT está dizendo assim: tô aqui. Tô compartilhando da sua ideia, exatamente. E tal. Essa é a hora das demais redes, como Bandeirantes e outras mais também, crescerem, né? Porque, você sabe, você vê quantos anos de jornalismo, de radialismo, né? Então eu acho que eu posso dizer isso. Houve momentos em que, até por ser muito novo, eu me lembro que certa feita, um abraço até para a turma que lá me colocou, para o Alfredo Raimundo, eu me lembro que no ano de 90 eu estava na Tupi fazendo o horário que hoje é do Clóvis Monteiro, de 6 às 9 da manhã, e de 9 ao meio-dia quem fazia era Cidinha Campos. Depois houve um problema lá, Cidinha saiu e o Alfredo me colocou no horário de 9 ao meio-dia.
E aí a estrutura do programa era aquela que até hoje eu acho que é quase a mesma, e que na verdade fazia com que você fosse veemente nas entrevistas com autoridade ou mesmo com debate. Mas na medida em que eu fui tomando experiência, e até de lá saí, fui dirigir a Rádio Angra, depois voltei para a Rádio Globo, depois fui para a Tupi, fiquei 20 anos na Tupi, eu me senti um profissional mais sabido, não mais sábio, né? Ou mais sabedor de como se deve fazer uma entrevista. Ou seja, o que eu quero dizer, e eu queria teu comentário a respeito disso. Se eu recebo o Fred, amanhã recebo o Aibinder, vai estar aqui o Pedro Costa, o Gelson Cunha, eu tenho que fazer perguntas eventuais, incisivas, se for o caso, mas não com falta de educação. Não. E eu acho que a Globo, nessa campanha, foi deplorável. A maneira que se comportaram os entrevistadores, notadamente 2 ícones do telejornal brasileiro, que é o caso do Bonner e a Renata Vasconcelos, não é isso? Meu Deus, que instrução é essa? Onde é que se aprende isso? De você peitar, porque a aspas é assim, com todos os candidatos. Com todos os candidatos, que fique bem claro isso, o pessoal pode falar, a gente está defendendo o Bolsonaro. Não. Com Ciro Gomes, com o Meirelles, com todos eles. Quer dizer, quem é que foi o idealizador dessa situação que os outros apresentadores repetiam? Parecia realmente que você estava lá como candidato à presidência da República, sendo sabatinado, não, tendo uma inquisição. O editor-chefe é o William Bonner. Eu não gosto, é claro que você não pode ser o famoso vaselina para conversar com políticos. Lógico, você acaba entrando no papo dele, já era. Mas você falar de uma forma inquisitória, parece que você está fazendo um interrogatório com político. Exatamente. Eu não concordo com esse tipo de abordagem. E nem faz a linha daqueles que assim se colocaram. Me pareciam atores representando um papel. Porque senão, você vê um telejornal, é muito bem apresentado. Eu particularmente gosto muito mais do Jornal da Bandeirantes e até gosto também igualmente do Jornal da Rede TV, com o Boris Casoy. Eu gosto do Jornal da Band com eu acho o Boechat e com a Alana Kahneman. Eu acho bastante. Eu acho o da Globo muito glamourizado, né? Mas não importa, são bons apresentadores, pessoas gentis, pessoas sérias, e de repente, o que é isso? Eu acho que errou um pouco a mão. E como cria tendência, a Globo cria tendência... Será que eles têm consciência disso? Tem. Que erraram a mão? Eles têm. E terão humildade para admitir isso? Aí tem que perguntar para o Cid Gomes, vai fazer meia-culpa? Tem o Cid Gomes lá falou Cid Gomes, e está certo, foi mal recebido, mas tinha que pedir desculpa. Fizeram M. Mas eu acredito que eles tenham visto. Essa eleição foi um marco para a imprensa, porque mostrou como se deve fazer, como se deve evitar. Porque muito se foi perdido nessa eleição. Eu vou dar até dizer um nome aqui, não sei se ela vai mudar, não sei como que ela vai se portar a partir de agora. Depois da eleição, continua fazendo as suas perguntas, como você disse, inquisitórias. Não sei até que ponto ela vai fazer isso. É a Miriam Leitão. A Miriam Leitão, para mim, foi uma das jornalistas mais derrotadas nessa eleição. Porque também acho. Ela errou a mão, ela mostrou um lado inclusive naquela situação que ela ficou ouvindo de ponto. Aquilo é de um amadorismo. O pessoal falou que ela estava recebendo ali o Roberto Marinho. Como é que... Aí é total subserviência a quem está te ditando. Exatamente. Eu queria saber quem é que estava ditando do outro lado. Esse é o que manda. Pois é. E isso daí para um jornalista, eu acho que não, isso ali é terrível. Foi a grande derrocada dela. A última entrevista que eu vi da Miriam Leitão, já depois das eleições, com o governador eleito Wilson Witzel, para mim foi uma das entrevistas mais deploráveis que eu assisti na minha vida. Não vi. Ela não deixava primeiro. Interrompendo, mas foi o mal de todos eles. Se houve uma exceção, eu não me lembro. Todos eles da TV Globo passaram, parece que houve uma orientação, e aí eu não sei nem se foi do Bonner, que é o que você falou, ele é o editor do Jornal Nacional. Porém, ele não é editor do TJ,
né? Como é que é? RJ. Não é. Quer dizer, mas de repente, pô, o cara tá fazendo assim, vamos fazer igual. Porque você acaba levando a mesma linha editorial. Que isso? E como a Globo, de certa forma, não, de todas as formas, acaba ditando uma tendência, as outras emissoras embarcaram. O Grupo Globo, você vê, o Bonner fez, a Globo News fez da mesma forma. A Globo News não só fez um discurso de inquisição, como fez praticamente um interrogatório com uma equipe, né? Você tinha ali você tinha a Miriam, você tinha o Camarote, você tinha a Sadi, eu acho que de todos ali, os únicos que deram uma apaziguada na situação foram o Fernando Gabeira e o Merval. Merval, e tinha um terceiro que tem um cabelo branquinho. O detalhe é o seguinte, os mais experientes. Exatamente. Né? Você vê que eles tiveram Você não acha que quando o jornalista quer ser protagonista, ele deixa de ser jornalista? Sim, claro. O jornalista jamais pode ser protagonista. É um perigo. O entrevistado então vai cantar. Porque teve uma hora ali que eu estava vendo aquelas entrevistas fazendo xixi no cachorro. Do Bonner, exatamente. Eu estava vendo a entrevista do Bonner e da Renata e vi todas elas. Eu falei, meu, mas o que é isso, pô? Então você ali é o juiz da candidatura. Você estava julgando ali Estava julgando, o senhor disse isso, o senhor disse aquilo. E você começa e interrompe. Peraí, gente. É claro que é importante você argumentar tudo que eles argumentaram, todo o assunto. A gente não está falando com relação aos temas, às perguntas que foram extremamente quase todas ali necessárias. Agora, é a forma como você aborda, é a forma como você chega e fala para as pessoas. Eu acho que poderia tirar muito mais de propostas e menos de denúncias, por exemplo. Houve um fato, não sei se você vai se lembrar, a Samira, que é jornalista também, se ela vai lembrar, eu não vou lembrar e não vou botar isso na conta de nenhum. Houve um jornalista, provavelmente da Globo, mas não sei se a memória agora está me traindo, ali foi a pérola do absurdo. A pérola, entre aspas, a pérola negra, não no sentido da obscuridade, nesse sentido. Né? Por quê? Porque o cara tinha que ficar na frente do outro para fazer o comentário. Também não me lembro quem eram os candidatos. E tinha 1 minuto para fazer. Aí o cara falou, terminou 1 minuto. E cabia o quê? A pergunta. O cara foi impedido, lembra disso? Foi o Álvaro Dias. Foi impedido de fazer a pergunta. Quem é que impediu? O William Bonner. Gente, o que é isso? O William Bonner. Ele estava falando da satisfação. Exatamente. Falei, como é que pode um erro deste tamanho de uma personalidade experiente, talentosa, bonita até, privilegiada? É claro que você tem que respeitar aquele tempo. Mas peraí, a pergunta tem que ser feita. E ficou do outro lado o Meirelles. Era o Meirelles. E o Meirelles já é curto de raciocínio, a meu ver, ele é muito técnico, mas do ponto de vista de improviso, meu Deus do céu. Não, né? E o Meirelles é engraçado porque... o cara ficou assim, faça o que agora? Canto, danço? Ele fala daquele jeito, bom, só o quê, daquele jeito. Eu acho engraçado que parece que eu sou um competente. Que parece que o Meirelles está sempre pedindo no VAR, o ato de vídeo, que ele fica assim, ó. Fala assim, ó, o Meirelles pedindo no VAR. Igual a ele, só o Temer, né? O Temer... Né? Temer aponta. Aponta, são 2 dedinhos para cá, 2 dedinhos para lá. O Temer, na outra encarnação, deve ter sido maestro de alguma coisa, né? Mas, enfim... Antes da gente encerrar, claro, eu acho que o jornalismo brasileiro pode tirar bom proveito dessa eleição, pode se reinventar. O Bolsonaro, por sua vez, precisa respeitar as opiniões editoriais. Eu acho que é um grande tiro no pé ele começar a fazer críticas à Folha de São Paulo, ao Globo. Deixa eles publicarem o que eles bem entenderem. O Bolsonaro tem que botar na cabeça que o poder é dele. Ele é o presidente eleito democraticamente do Brasil. O que os jornais estão dizendo, cada um vai ter a sua linha editorial, ele vai ter que aturar muita gente criticando, muita gente elogiando, isso faz parte da democracia. Uma coisa não deslegitima a outra. É claro que na época da campanha eleitoral eu fui contra muitas coisas que foram feitas por algumas editorias, por alguns jornais. Eu acho que não foi o correto, não é o jornalismo que eu aprendi, mas agora que o poder está constituído e ele conseguiu até de certa forma vencer algumas
algumas críticas ferrenhas com relação à imprensa, ele saiu muito forte dessa eleição. Então ele não tem que se preocupar, porque ficar mandando recadinho para a Folha de São Paulo, impedir a Folha de São Paulo de participar de coletivo. Não, ele tem que, pelo contrário, ele tem que receber muito bem essas pessoas e mostrar que ele é um presidente democrático e deixar a linha editorial dos jornais. Agora, só fazer uma menção com relação a esses debates aí, essas sabatinas que a galera errou um pouco a mão, mesmo com um conteúdo muito interessante. Só fazer uma menção a uma jornalista que eu gostei da forma como ela abordou, mesmo fazendo parte do Grupo Globo. É claro que ela foi bem incisiva, mas ela foi bem comedida e ela teve ela soube respeitar o limite, que foi a Renata Lopretti, do Jornal da Globo. Para mim foram as melhores sabatinas com os presidenciáveis. Para mim foi da Renata Lopretti no Jornal da Globo. Verdade. Agora, opinião, né? Para finalizar esse programa, a Globo com aquela campanha O Brasil que eu quero, foi um tiro no pé ou foi um tiro certo? Eu acho que... Essa campanha poderia ter feito parte dessa mudança que acabou acontecendo no país sem essa intenção? Sim, eu acho que a campanha foi muito boa. Quando a campanha começou, eu vi que você mostrar a interatividade do povo, mostrar todas as demandas, desde o sertão até as grandes cidades, eu achei e a participação, o engajamento foi muito bom. Mostra a rede social ali, fazendo parte, você mostrando as cidades, as demandas. De um tempo para cá, isso começou a ter um caráter um pouco político, começou a mostrar um caráter muito político. E acabou se esvaziando muito quando eles decidiram descarregar essa campanha e praticamente encerrar a campanha do Brasil que eu quero nas semanas que antecederam a eleição. Por conta justamente da forma como eles abordaram. Então uma campanha que tinha tudo para dar certo, deu certo durante muito tempo, acabou se esvaziando dentro do processo eleitoral. Eu acho que essa campanha deveria ter continuado e não parado na eleição. Essa campanha ela teve como fim a eleição. Tanto que foi peça de Globo Repórter, foi peça de programas especiais. Eu acho que ela deveria continuar para você tirar o caráter político da coisa. Olha, fica até a sugestão por uma grande rede ou outra que venha fazer, que faça um programa semanal com o Brasil que eu quero. Sim, eu acho muito importante. A temática é linda, perfeita. Quando chegou, quando eles mostraram isso, eu achei, nossa, tem que fazer uma selfie mostrando algo da sua cidade, falando algo que você gostaria. Porque a ideia inicial que a gente eventualmente comprou é falar bonito da sua cidade. Sim. Né? Eu acho que eles não esperavam essa politização que houve, talvez é o que a gente pensa, porque pode ser que o cara lá tenha pensado em outra coisa. Mas a impressão que me dá é isso, quer dizer, veja, não sei o quê, levantar o astral, né? Essa coisa toda e tal, e de repente se tornou política. Mas porque a demanda da população, porque todo mundo tem a sua demanda, todas as cidades têm as suas demandas, e você vê que eles começaram a ver que as demandas eram muito grandes. Muito grandes. E o recado passou a ser para os governantes. Ou para os futuros governantes. E acabou se tornando uma peça política. Então eles se viram obrigados, até de certa forma, a terminar essa campanha junto com as eleições. Fazendo um exercício de futurologia, você acha que daqui a 4 anos, em sendo bem sucedido esse governo novo, você acha que estaremos com a imprensa mais igualitária no sentido de divulgação? Ou teremos uma grande rede recebendo 80% da publicidade oficial com 20% para as demais? Eu acho que vai diminuir essa porcentagem, porém, até por questões de audiência e de infiltração na sociedade, eu acredito que a Globo continue sendo a detentora majoritária dessa verba de publicidade. É algo que o presidente eleito não tem como mexer. Ele pode até diminuir e tentar redistribuir um pouco para fortalecer as redes menores, mas é algo que tá fora, vai além dos desejos dele. Você precisa investir mais em quem chega em mais casas, não tem jeito, é proporcional. Agora, tem que ser proporcional e não da forma como é hoje. 80% não condiz com a realidade, porque você precisa também fortalecer os outros meios. Acho que você diminuindo um pouco a publicidade da TV Globo, mantendo como a maior
a maior audiência. E mantendo ali como a maior verba de publicidade, mas pelo simples fato dela ser uma emissora em que tem uma infiltração maior. Você tem que dar a questão de proporção e não a questão de preferência. O que a gente vê é uma emissora se fortalecendo em detrimento de outras. Mas eu acredito que daqui a 4 anos a gente tenha emissoras medianas e até menores, de menor porte, bem mais fortalecidas, mas a Globo não menos fortalecida por conta de uma possível diminuição de verbas de publicidade, até porque eu acho que o Bolsonaro não vai diminuir muito a publicidade da TV Globo. E o povo aprendeu nessa campanha que pode exercer, pelo menos parte da população que elegeu o Bolsonaro, que pode exercer esse poder também na internet. Daqui a 4 anos, como é que você vê a internet? Eu vejo a internet como, se não o principal, ali entre os 3 principais canais de TV aberta do Brasil. Hoje a gente já vê as pessoas se influenciando muito mais pelo que se fala na internet do que propriamente na televisão. Eu acho que a tendência é você apenas solidificar essa questão. Eu estou até esticando um pouquinho o programa, está muito interessante, que vocês veem aí que o D'Amato é um jornalista que tem uma visibilidade e uma credibilidade que sempre teve, mesmo quando trabalhava lá na Rádio Tupi, hoje está na Rádio Relógio, como eu disse. Porque o Paulo Henrique Amorim, por exemplo, ele diz que a Globo vai mudar até de mãos. Tem gente que garante que já mudou de mãos. Tem gente que garante que já saiu até do Brasil. Já saiu do Brasil à mão. Tem até aquele cidadão mexicano, milionário, que teria emprestado dinheiro para a Globo em 2013, se não me falha a memória, né? Para poder sair de uma situação. O Carlos Slim, bem lembrado. E que, em contrapartida, ficou com a NET, com a Embratel. Claro. E com a Claro. Mas ele não pode botar o nome dele. Não pode. Aí é aquela lei absurda, né? Porque não é lei absurda. Eu até entendo a proteção do capital nacional. Mas é aquela história: se eu tenho dinheiro, você é brasileiro, eu não sou, então eu disse, olha, eu só posso ter até 30%. Você vai ter 70%, mas é um acordo de cavalheiros. Sim. Né? E aí preocupa isso ou não? Eu acho que não. Eu acho que o fato de você ter um sócio majoritário estrangeiro, eu acho que isso não diminui a empresa ou faz com que a empresa se enfraqueça dentro do mercado. Até porque é simplesmente uma questão de negócios. Porque quem manda dentro da empresa vai continuar sendo um brasileiro. Desde que essa empresa esteja em boas mãos e que consiga gerar empregos, gerar conteúdo de qualidade, eu acho que isso que é o importante. Você ter eu sou completamente a favor de você abrir qualquer empresa brasileira ao capital externo. Sim. Não vai, as pessoas podem até perguntar para mim, mas você está indo contra os investidores brasileiros? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais você movimentar a economia, claro, mais você acaba abrindo os chamados subnichos, e dentro desses subnichos entram a gente. Isso. Entrou a gente. Até porque hoje eu não tenho pretensão de ser um sócio majoritário de uma empresa como a TV Globo, mas eu posso pegar essa onda de crescimento por algum motivo, porque a mídia exerce influência também na economia, e uma empresa solidificada que exerce influência na economia, na sociedade, no dia a dia, vai fazer com que o dia a dia, a sociedade também tenha um crescimento. E aí entra a gente. Com certeza. E aí entra a gente. Então, essa coisa de você ficar protegendo não pode. Coisa Cuba, Venezuela, está errado. Isso é uma visão completamente deturpada se você quer ver um país crescendo, um país se desenvolvendo. Eu acho que você precisa dialogar com todo mundo e dar oportunidade, desburocratizar, uma palavra até muito usada pelo Bolsonaro na campanha, desburocratizar a questão comercial brasileira para que as pessoas possam vir aqui investir. É verdade. Fred, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Por favor, dê o seu recado aí lá na Rádio Relógio, logo mais às 6 horas. Logo mais às 6 horas, Panorama da Relógio, eu e o Flávio Sena. Mais cedo eu vou estar também na HIT,
num programa lá na HIT que a gente vai falar sobre rádio, que hoje é dia do radialista, né? Então eu vou dar um pitaco lá, mas eu não sei o canal, mas é na HIT TV. Sei. Quem tem aí a HIT TV. RIT. Né? A RIT, tem na TV digital, tem também na net. Que bacana. 13h eu vou estar participando lá. Junto com os apresentadores do programa lá, eu e a Lucine Alves, também radialista. Certo. Todo dia, segunda a sexta, de 6 às 7, Panorama da Relógio. Conto com vocês, aproveito para dar os parabéns para todos os radialistas, são muitos. Para nós. Todos nós. Alguns da ativa, outros que não estão mais na ativa. Alguns que se desencantaram com o radialismo, mas continuam amando o rádio. Mas, alguns que não têm o espaço no rádio, porque infelizmente é um meio que deu uma enxugada muito grande, né? Expulsou muita gente do mercado de trabalho. Então, e o rádio ele sobrevive, Disseram que o rádio ia acabar com a TV, o rádio não acabou. Disseram que o rádio ia acabar com a internet. Não acabou. Eu acredito que se um meteoro vier à Terra, sobrevivem as baratas e o rádio. Porque o rádio não morre. É verdade. Grande abraço, obrigado, querido. Prazer todo Fred, semana que vem aqui de volta? Se Deus quiser. Tá legal. Minha gente, olha, a gente procurou fazer o melhor para você. Muito obrigado mais uma vez. Quero fazer minhas as palavras do nosso querido Fred D'Amato, né? De reconhecimento ao valor do radialista, dos radialistas, não só aqueles que estão atrás do microfone, bem como aqueles que estão também atrás das carrapetas. Na verdade, carrapeta era o nome que se dava aquelas manoplas, o que a pessoa, não sei se a palavra seria manopla, né? É a outra palavra, mas é que a pessoa virava para poder obter o som da melhor qualidade, isso nos idos lá dos anos 70, 80. Depois agora são controles deslizantes. Eu estou querendo falar dos operadores, dos produtores, dos jornalistas, sem os quais isso seria impossível. E até daqueles empresários cada vez mais raros que são vocacionados para o rádio, porque infelizmente o rádio virou concessão pública desde a associação. Isso se tornou de uma forma muito política. Eu gostaria que tivéssemos mais radialistas à frente do rádio. Mais aos radialistas e aí por extensão, porque, por exemplo, a televisão, ela é filha do rádio, não é? E, na verdade, quando a gente fala de operador, a gente está falando também de operador de câmera, né, no caso das televisões. E que o rádio tenha a consciência de que hoje em dia você não pode dissociar do rádio a imagem. Por exemplo, quem faz isso muito bem se não me falha a memória, meu Deus, agora a Pan-Americana de São Paulo? Não, a Jovem Pan. A Jovem Pan. Antigamente era Pan-Americana, hoje Jovem Pan. Foi das primeiras a fazer bem, né? A Tupi no seu início colocou imagem e tal, mas na época não fazia o melhor, porque ficava aquela coisa geral desinteressante. Aí surge a Jovem Pan com mais ou menos o que nós fazemos aqui, com a colocação do rosto de quem está falando. Tem o take 1, tem o take 1, take 2, tem a televisão, o monitor atrás com informação, porque a vida segue adiante. É como diz o D'Amato, o rádio não acabou com a televisão, não vai acabar com a internet, mas o rádio se adaptou, não é? Quer dizer, na época que não havia televisão, o rádio tinha os programas de auditório, né? Porque era a forma lúdica, digamos, de fazer rádio. Quando veio a televisão, que todo mundo já via, aí já os programas de auditório já não permaneceram mais, mas o rádio teve uma outra maneira de ver. E hoje estão aí acontecendo vários programas como esse meu e outros tantos de pessoas, de produtores culturais fazendo isso com a imagem devida. O tamanho do microfone diminuiu e, na verdade, aparece muito mais o radialista. Esse é o objetivo que a gente deixa na imagem do dia de hoje. A todos vocês um grande abraço, feliz Dia dos Radialistas aos colegas, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o Dr. Luiz Aibinder, um dos maiores psicólogos do Brasil, o nosso querido Pedro Carlos Pereira, professor de matemática, doutor em matemática, mas sobretudo um grande espiritualista, uma pessoa de alta qualidade, e o repórter Gelcio Cunha, que você conheceu sobejamente nos programas da Rádio Globo, que foi nosso colega à época da Rádio Globo, e que hoje tem também um programa muito interessante chamado Conexão com o Mundo na Internet. É só você buscar
buscar que você vai achar. E o detalhe, o Gelson Cunha, pouca gente sabe, o Gelson é um grande pianista. Sabia disso? É verdade. Olha, a todos um grande abraço. Namastê, fiquem com Deus, que Deus os acompanhe e vamos então agora subindo as letrinhas e dizendo para você até amanhã.